Aí família, pra você que comprou o seu painel da 160, tá ligado? Que não tem condições de comprar o plug, tá ligado? O que você faz? Você pega uma agulha que você não vai usar mais, realmente eu focar. Você pega uma agulha que você não vai usar mais, aí você pega, coloca, pega uns fios aí que você tiver, corta, encaixa a ponta da agulha no fio, passa o isqueiro, deixa bonitinho. Aí você espera esfriar, pega e tira e vai conectando um por um lá dentro lá, tá vendo? Ó, vai conectando um por um lá dentro. Aí você tira a agulha e vai encaixando todos os fios. Aí depois você só olha qual o fio que liga os painel e encaixa lá na 150, 125, que dá certinho, entendeu? Abraço família, só passando essa dica aí pra você não ficar se matando pra tentar acender com o isqueiro e tentar encaixar lá. Assim é muito mais fácil, entendeu?